Pai do Senhor, meus irmãos, graça e paz aí esteja com todos vocês. Estamos dando início ao nosso grupo familiar de hoje e eu creio que vai ser uma bênção, como tem sido todas as terças-feiras. Deus abençoe a vida de vocês que têm estado conosco nesses breves momentos aqui de aprendizado, né? A gente aprendendo junto, tá bom? Mas antes de passar aqui para o Edson, para o Nil, vamos fazer uma oração, amém? Agradecendo a Deus. Eu quero que você ore aí juntamente comigo aí na sua casa, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, a Deus, e te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que estarão Senhor, conosco, cada pessoa que assistirá, Pai, a nossa live aqui, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, eu quero pedir a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos dê sabedoria e do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria imensa nessa noite meia friazinha estar aqui com vocês mais uma vez. Como eu sempre digo, vai preparando o seu caderno, a sua caneta aí, que hoje o tema é um tema muito gostoso de se falar e eu tenho certeza que vai gerar algumas dúvidas. Nós vamos falar sobre fases da vida. Então, vai se preparando aí que eu tenho uma pergunta para vocês, daqui a pouco eu vou passar, beleza? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma terça-feira. E é importante que vocês estejam como tem estado, né? Vocês têm sido parceiros, têm nos ajudado, têm feito desses momentos aqui serem momentos de bênção. Então esteja interagindo, vá acompanhando o raciocínio, vai perguntando, vai colocando o seu ponto de vista, para que nós façamos desses momentos aqui maravilhosos, para que Deus possa, de alguma forma, ajudar aqueles que precisam, aquele outro, colocar um prisma novo, uma ótica nova sobre aquele que está muitas vezes desorientado, sobre aquele que precisa, e sobre nós também. Quando nós conversamos é muito bom ouvir a opinião de vocês, nós aprendemos juntos, então nos ajude. Amém. Meus irmãos, como o Nil está falando aqui, é um compartilhamento de ideias, né? A gente compartilha com vocês e vocês compartilham conosco, tá bom? O tema de hoje, nós vamos estar falando sobre fases da vida, né? Tempo para tudo, amém? E eu quero começar aqui lendo em Eclesiastes, no capítulo 3, eu quero ler a partir do versículo 1, diz assim, olha: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de realizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, calar e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, meus irmãos? Olha, a vida é constituída, né? Haja visto que cada período, cada ciclo, né, da vida de um ser humano é constituído por um tempo, por um determinado tempo, né? Tempo de bebê, tempo de criança, tempo de pré-adolescência, de adolescência, e por aí vai, meus irmãos. Então, assim, a vida é constituída de ciclos, de fases, né? Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de abraçar, né? Tempo de estar triste, tempo de estar alegre, né? E tempo de plantar, tempo de colher. Agora, meus irmãos, e aqui os meninos aqui vão estar também falando, o duro que muitas vezes a gente não entende o momento, o que o momento está nos trazendo. Então, olha, meus irmãos, não tem essa pessoa que possa dizer assim: a minha vida sempre foi só tempo de chorar. Choro a vida, não é. Então, assim,
E a gente vai estar, no decorrer aqui do grupo, a gente vai estar falando sobre isso aí. Então assim, as fases da vida, que muitas vezes nos sobrevém, querendo você ou não, as fases da vida virão. Fase de criança, a fase de adolescência, e espiritualmente também, a fase de imaturidade, a fase de maturidade. Então como é que a gente vai estar vendo isso daí? A gente vai estar falando aí, amém? Então assim, vai interagindo com a gente aí. Vou passar aqui para os meninos aqui também. E falando sobre fase, eu tenho uma pergunta já para vocês. Preste atenção na pergunta, ela é simples e eu quero que vocês respondam para a gente, tá? Cada um de vocês está participando. Como você tem visto as fases que você tem passado? Como você tem visto? E qual é o seu aprendizado diante dessas fases? Diante de tudo isso que você tem passado na sua vida, cada mudança. Eu estava pesquisando o significado de fase. Fase no dicionário é situação ou algo que sofre uma evolução e que passa por uma suscetível mudança. Ou seja, cada fase que você passa ela é uma mudança, ou para o bem ou não na tua vida. Então, o que você tem visto? Como você tem visto essa fase que você tem passado? E o que você tem aprendido com ela? Eu quero que você responda aqui para a gente, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse é um tema maravilhoso e eu acho que é tão peculiar assim, ele tem tudo a ver conosco, né? Assim, não tem como, e é importante isso, Quando a Bíblia diz lá, no Salmo 30, verso 5, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É importante que nós analisamos assim, Não tem como o dia segurar a noite e vice-versa, né? Essas fases aí, o anoitecer, ele está com as horas dele contadas porque o dia vai romper uma hora. Em um certo momento o dia vai acontecer, vai impedir que a noite continue. E lá no final da tarde é a mesma coisa, não tem como o dia ir embora e a noite não chegar. Então, quando a gente entende isso, quando a gente eu vejo que isso não é tão simples. A gente vai aprendendo, muitas vezes é na prática, as coisas são na prática, a gente vai vivendo, mas eu reconheço que é o seguinte, não tem como, e nada é eterno, nada é duradouro, né? Então é uma fase, como o Edson falou, ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Então, perceba que quando a Bíblia diz, a Bíblia está repleta de exemplos de um novo amanhã, e dá-nos a entender que Deus permite a mim e você um novo recomeço. Amém. Um momento para que você recomece. Então, né, o amanhecer dá um sentido de recomeço, algo novo vai acontecendo, né, o romper da manhã. João 16, verso 20 diz assim, olha o que Jesus disse para os discípulos: pois eu afirmo a vocês que isso é verdade, vocês vão chorar e vão ficar tristes. As pessoas do mundo ficarão alegres, vocês ficarão tristes, mas esta tristeza em breve virará alegria. Amém. Então, Jesus já está falando aqui para eles que tem um tempo, segura aí, vocês vão ficar tristes por um momento, mas essa tristeza também está com os dias contados. Como se fosse o contrário também, a alegria, né? Não dá para ficar eternamente alegre. Então são coisas que vão acontecer naturalmente na nossa vida. E precisa entender isso aí pra gente, senão a gente fica louco. Amém. Gente, olha, eu estava dando uma analisada até mesmo no tema nosso aqui falando. E uma das coisas, meus irmãos, assim, nós vivemos numa sociedade hoje, né, o momento hoje assim, apressada e impaciente, né? Uma sociedade hoje apressada e precipitada. Então assim, as pessoas elas têm pressa de tudo e são precipitadas. Às vezes elas não têm a prudência, e como a gente está falando aqui que a vida tem fases,
Às vezes elas não esperam o momento certo de tomar certas decisões. E na precipitação é onde, muitos dos nossos sofrimentos são causados, sabe por quê? Decisões precipitadas. Tá? Então assim, veja bem, hoje muitas vezes, quantas pessoas hoje elas querem um carro sem antes tirar a CNH, carteira de habilitação. Quer comprar o carro, você vê? Ela não tem paciência para primeiro tirar a habilitação para depois comprar o carro. Não, ela quer comprar o carro antes. Hoje, muitas vezes, meus irmãos, isso aqui é uma falha muitas vezes até nossa. Muitas vezes a gente ensina mais os nossos filhos a gastar do que ensiná-los a adquirir para depois gastar. Então a gente muitas vezes está ensinando a etapa seguinte. Verdade. Então hoje muitas vezes eles sabem mais gastar do que adquirir para poder gastar. Então muitas vezes a gente não ensina. Então quer dizer, eu estava lendo, e os irmãos conhecem a parábola do filho pródigo, lá de Lucas 15, falando do filho pródigo. O filho pródigo, ele pediu a herança antes do tempo. Sim, verdade. Ele pediu a herança antes do tempo e o pai deu a herança porque ele insistiu e o pai deu. Meus irmãos, algumas coisas que a gente pede muitas vezes antes do tempo serão desastrosas na nossa vida. Tá? Verdade. Sabe por quê? Porque a gente quis antes do tempo, sem estar preparado. Muitas vezes a gente não está preparado espiritualmente, no psicológico, a gente não está preparado E aí muitas vezes a gente pede, a gente quer. Né? Então assim, algumas coisas que a gente muitas vezes pede e Deus muitas vezes, né, na sua sabedoria, muitas vezes não nos dá e às vezes a gente não entende, é porque muitas vezes não é o tempo. Não é o tempo, meus irmãos. Então assim, a gente tem que ter todo o cuidado aí. E fase, meus irmãos, ela está associada com escolhas, viu? Com escolhas. Porque dependendo da escolha que você fizer, aquela fase vai ser modificada. Não é à toa que eu disse aqui no começo que um dos significados da palavra fase é mudança. Então, a escolha que você travar na tua vida, colocar como direção na tua vida, isso vai indicar uma fase que você vai passar. E um grande exemplo que Deus deu como escolha está lá em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15, que ele diz assim para o povo de Israel, e serve para nós: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerá longo tempo na terra a qual vai passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra hoje tomo por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus colocou diante do povo de Israel uma escolha, e Ele ainda se prontificou em dizer: olha, eu prefiro que vocês escolham a vida, escolham a bênção, para que continuem vivendo e a sua vida prolongue. Eles tinham o direito de escolher, e o que eles escolhessem naquele momento indicaria a fase que eles teriam diante da sua vida ao seu caminhar. Então a mesma escolha é feita para você. O que você escolhe para você hoje
vai dizer como será o seu caminho daqui para frente, as fases que você passará daqui para frente. Uma certeza nós temos: Deus nos criou nascendo e morrendo. Entre nascer e morrer existe um período. Este período são fases e escolhas que você coloca na tua vida. Então aquilo que você direciona para você é isto que vai determinar como diante disso. Olha que exemplo gostoso que o Jameson colocou aqui, ó. Nessa fase que estou passando agora é de reconstrução. Estou tentando e fazendo o máximo para ajustar minha vida com Deus, coisas que antes eu não parava para pensar no detalhe. O que estou aprendendo com ela é dar mais valor aos momentos de meditação em Deus e oração. Olha que exemplo lindo de escolha e que mudou e tem mudado a fase da vida do Jameson. E isso pode ser comigo, com você, conosco aqui e com vocês que estão em casa. Gente, ó, muitos dos nossos infortúnios, né, é porque está atrelado, muitas vezes não entendemos as etapas e queremos pular ou antecipar, e causamos danos, né? A coisa, quando ela chega fora do momento, ela vai trazer um dano. Muitas vezes o que nós temos que entender, eu não sei qual é a fase que você está na sua vida, talvez você está numa fase de pouca provisão, talvez você está no meio do deserto, talvez você está num, sei lá, ou talvez você esteja na época da abundância. Então, se está na época da abundância, é tempo de guardar, de ter um entendimento de José, de guardar, porque o período da seca virá. Sim. Né? Então, quando você entende, eu falo, hoje está tudo dando certo. Então, meu irmão, tenha a sabedoria para que você consiga o equilíbrio, já pensando lá na frente. Uma das coisas que não tem como a gente tapar o sol com a peneira. O dia mal virá, é fato. Né? As situações adversas virão, não tem como, irmãos. Ó, e outra coisa, ainda que você ande certinho, ainda que você tenha as escolhas todas certas, mesmo assim, pode ter certeza, ou você vai ser arrastado uma hora, alguém vai te pegar pelo braço, alguém vai te empurrar, então o próprio Deus mesmo vai te colocar lá. Ainda que você faça tudo certinho, haverá momentos que nada vai dar certo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, mesmo assim confiarei em Ti, Senhor. Olha aqui, Davi, depois que ele matou o gigante, é importante a gente entender isso aqui, ó. Ele matou o gigante e demorou até que ele fosse coroado rei, anos, certo? 17 anos. Meu irmão, não há como. Olha aqui, Deus falou assim, na visão de Deus que é soberano, eu preciso de um rei humano, de um rei que entenda as necessidades do povo, de um rei que ele consiga acudir o necessitado, de um rei tal. Aí Deus olhou Davi e falou, pô, eu quero esse jovem aí. Viu lá as qualidades em Davi, que foi lá até Samuel foi lá e ungiu Davi. Só que é o seguinte, mas um rei não é feito. Davi sabia pastorear a ovelha, mas para ser um rei precisaria de muita coisa. Davi foi passando pelas etapas lá, matou o urso, matou o leão, depois matou o gigante, e depois foi um período que ele aprendeu a fugir, que ele aprendeu a se esconder. Aqui, ele aprendeu a comer do pouco, né? Pecou, aprendeu com os erros, tem toda aquela fase. De um momento da vida, meu irmão, ele não tinha mais para onde ir. Saul estava na captura, na bota dele. O que sobrou para ele? A caverna de Adulão. Mas pensa assim, Deus olhou e falou assim, eu preciso que ele esteja lá. Deus sinaliza a caverna de Adulão, onde estavam o quê? Os excluídos. Sabe por quê? Um rei precisa ser rei também dos excluídos, das minorias. Não tem como ter um presidente que governa para os grandes. Nós precisamos, Deus, na visão de Deus, fala assim, não, eu preciso de um rei, mas de um rei que governe também, que ele entenda lá.
Ele vai estar junto com o endividado, ele vai estar junto com os excluídos, para que ele veja. Então Davi passou por todas essas fases. Então não é diferente de nós. Amém. Gente, olha, uma das coisas que às vezes a gente não entende, e aí que tá, como a gente tá falando aqui, que essas fases da nossa vida, e cada fase ela tem o intuito de produzir algo em nós. Cada fase, quando ela é respeitada, né? Aqui o que o Edson leu aqui de Deuteronômio aqui, ali são situações na qual Deus está colocando um toque ainda sobre o que nós deveríamos escolher. Então assim, cada fase ela tem uma finalidade, e quando ela é respeitada, ela produz frutos, e frutos que permanecem. Agora, quando a gente pula as etapas, isso tem consequências graves. Então, como o Nil está falando aqui de Davi, que precisava ter uma fase da vida dele ali, junto com os pobres, com os endividados, para saber como era lidar com aquelas pessoas. Então ele precisava. Então assim, discernir, olha meus irmãos, discernir o tempo e o que se tem que fazer hoje é fundamental. E Deus deu essa sabedoria a José. Tanto é que José, ele discerniu e falou: olha, rei, o sonho é assim, vai ter 7 anos de provisão e 7 anos de escassez. E ele, com aquela sabedoria de discernir, ele falou: então, nos anos de abundância, tem que guardar. Verdade. Tem que guardar uma provisão para os dias maus, né? Como a gente está. O negócio, meus irmãos, é que a gente essa pandemia mesmo pegou muita gente de calça curta, no termo meio, né? Sabe por quê? Porque a gente não tem esse dia, a gente só está preparado para a fartura, a gente nunca se prepara para a escassez. Verdade. Então a gente está preparado para a bênção, a gente sempre vai falar para Deus: Deus, pode mandar a bênção que eu estou preparado. Agora quando Deus fala assim, aguenta aí que vai vir perseguição, aí não, Deus, aí não, aguenta que vai vir calúnia, não, Deus, aguenta que vai vir pedrada, aguenta que vai vir escassez, aguenta que vai vir sofrimento, choro. Aí a gente fala: não, Deus, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Verdade. Discernir o tempo muitas vezes revela as nossas prioridades. Quando Jesus estava ali, Marta ficou inquieta com os afazeres de casa. Mas Maria discerniu o momento, discerniu o momento, meus irmãos. Maria falou: sabe o que? Os afazeres de casa deixa para outra hora. O meu momento agora é de estar aos pés de Jesus. Ela escolheu o melhor. E sabe por que muitas vezes, meus irmãos, nós sofremos na vida e choramos? Choramos quando muitas vezes não era momento de chorar, sabe por quê? Porque a gente não entendeu os momentos de se colocar aos pés de Jesus. O momento agora é de parar, o momento agora é de ouvir, o momento agora é de aprender, o momento agora é de estar aos pés do Senhor, o momento agora é de buscar conselho, o momento agora é de estar ao lado do meu conselheiro, o momento agora é de absorver o que essa pessoa tem de melhor para mim. Deixe os afazeres de casa. Muitas vezes a gente troca o momento de Deus por tantas coisas, meus irmãos. A gente troca o momento de Deus por churrasco. Não que churrasco não seja bom mesmo. Tem um momento do churrasco, tem um momento da diversão, tem um momento do passeio. Mas a gente discernir o momento certo, o que é que nós temos que fazer nessa hora. Sim. Então às vezes a gente inverte. Sim. Meu Deus! Quantos jovens aí não passaram perrengues na vida, sabe por quê? O momento de estar na escola, se meteu com um beijo e abraço, depois ganhou presente. Forte, eita! Atropelou momentos da vida. Sabe por quê? Não, escola e tal. E aí, meus irmãos, então assim, esse exemplo de Marta e Maria nos deu uma grande, sabe o quê? Momento de Deus nunca se pode ser trocado. O momento do devocional, o momento da oração. Às vezes a gente troca o momento da oração por cansaço. A gente troca o momento da oração. O momento da oração, sabe por quê? Eu não estou legal. A gente quer orar quando a gente está bem. Não vai orar nunca. Não vai orar nunca. Olha, vou dizer uma coisa para vocês aqui, meus irmãos. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. A gente já vai passar a peteca para os irmãos aqui.
o que vai determinar o tempo da nossa aprovação é a maneira como a gente reage na aprovação. Forte. Glória a Deus. Às vezes a gente faz a aprovação se estender, às vezes a gente faz o choro se estender. Até lá, né? A peregrinação lá depois do Egito, quando saiu do Egito, né? Sim, não era para ser 40 anos. Bom aqui, ó, bom lembrar, bem lembrado aqui. Foi eles que 40 anos foi por conta deles. Sim, sim. Sabe por quê? Porque Deus disse assim, ó, não estão preparados para entrar na terra prometida ainda. Sim. Oh, meu Deus. Não discerniram. Não discerniram, né? Não se tornaram ruins. Não foram filhos maduros. Não foram isso. Então, assim, meus irmãos. É forte. É uma verdade tremenda isso, porque isso dita as suas escolhas, as fases que você passa. Nós temos exemplos grandiosos, exemplos de Ruth órfã, quando saíram de Israel e foram para a terra do Egito, né? Porque havia uma grande fome, e voltaram sem esposos, sem o marido da sua sogra, e houve uma escolha, e Ruth decidiu escolher ficar com Noemi, órfã, voltou para os seus deuses. Ela falou, não, meu Deus, o seu Deus será o meu Deus, onde tu estiveres eu também vou estar. Se ela não tivesse escolhido isso, ela não seria a bisavó de Davi, ela não estaria nos descendentes de Jesus. Ruth era a bisavó de Davi, por uma escolha que ela fez de continuar seguindo Noemi. E não só ela, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, também que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Não significa que de uma hora para outra ele sabia estar, ele aprendeu, ou seja, isso não foi de um dia para a noite, isso demorou, foram fases que ele teve que passar para aprender. Primeiro, a obedecer às escolhas. Segundo, a obedecer que existe uma ordem para todas as coisas acontecerem. É aquilo que o pastor acabou de falar, é um ditado, mas é verdadeiro. Muitos de nós queremos colocar a carroça na frente dos bois e atropela tudo no meio do caminho, mas é verdade. A gente usa muito o jargão, infelizmente não é um jargão, mas usamos como um jargão, né? O Salmo 170, apressa-te, Senhor, a me socorrer. Mas esquecemos que o Salmo 140 diz, esperei com paciência no Senhor. Só que a gente não sabe esperar, porque é do ser humano não saber esperar, infelizmente. E aí quebramos a cara. E aí, se não botamos a culpa no pastor, no líder, no marido, na esposa, nos filhos, botamos a culpa em Deus, porque era para ter acontecido e não aconteceu, mas não chegou o tempo. Você que ultrapassou, você que fez as escolhas erradas, você não agiu como Maria, você agiu como Marta, apressada e se preocupada com tudo que tem a ver nesse mundo, e esqueceu que o mais importante está na sua frente, que é Jesus, para você mudar isso. Olha só o que o Jameson diz, e eu gostei do que ele falou agora, ó. Podemos levar a vida como um jogo de videogame. Se não usamos as táticas certas para passar dela, sempre iremos ficar no mesmo lugar até descobrir que o jogo está pedindo e que podemos aprender com ele. Olha que forte, hein? Olha a Teca, ela mandou um texto que eu gostei também, ó. Filipenses, né? Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já não tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. E ela ainda diz mais, ó, hoje estou vivendo uma nova fase em minha vida. Ficar em casa, depender de pessoa que nunca fez a compra do mês, depender de alguém que te leve a uma consulta médica, depender de alguém para fazer tudo que eu sempre fiz, está fácil? Não está. Mas com a idade que eu tenho, estou vivendo uma fase que nunca pensei viver. Mas como todas as fases que eu já vivi, eu sei que vou sair dessa sabendo que sou dependente não só de Deus, mas também de alguém, pois eu fui sempre a que fez tudo sem depender de ninguém. Sou grato a Deus por cada fase na minha vida. Maravilha! Olha a Cristiane do Paulo. Cris, beijo. Precisamos do momento de buscar a face do Senhor. Uma verdade. Uma verdade.
Se você quer passar bem numa fase, se você quer ter boas escolhas diante das escolhas que a vida coloca na tua frente por permissão de Deus, você tem tempo para buscar a face do Senhor. Meus irmãos, isso é tão importante, porque algumas coisas, tanto espiritualmente como na vida secular, ela assim, se uma criança comete um erro, então é uma criança, então não, a consequência talvez vai ser uma repreensão aqui, outra coisa aqui. Mas esse mesmo erro é cometido por uma pessoa adulta já, uma pessoa que teve consciência, uma pessoa que já foi alertada várias vezes, não é, né? Já o peso é outro. Então, assim, espiritualmente, algumas coisas Deus vai analisar e falar assim, pô, mas o Nil, o Edson, o pastor, né, o João, a Maria, o Pedro, né? Pô, mas já tá numa fase para estar vivendo, que era para estar vivendo outras coisas, para estar fazendo outras coisas. E por isso lá que nas cartas de Paulo ele fala, né, que estava se referindo ainda como com leite ainda. Verdade. Te falando, povo, vocês precisariam estar já numa outra etapa. Vocês ainda estão numa fase que não houve crescimento. Verdade. Então, meus irmãos, a gente precisa discernir, olhar para dentro de nós. E é mais ou menos isso que o Jameson fez, é se pontuar, falar, opa, peraí, eu tô há tanto tempo no Evangelho, e ainda eu tô com isso, ou tanto tempo eu tô, precisa, cada tempo tem as suas responsabilidades, cada época da sua vida tem as suas demandas, e a gente precisa entender para se encaixar, para que a gente sofra, vamos sofrer, lógico que vamos, mas sofrer de uma maneira amena. Amém. Para a gente consiga passar. Mas se a gente tiver esse discernimento que o pastor falou aí. Gente, olha, é isso aí. Cada fase, cada momento. Então assim, quando a gente leva lá, né, voltando lá para Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, então a gente vê que, é lógico, a vida não é feita só de sofrimento, não. Como não é feito só de choro, como não é feito só de sorriso, de alegria. Então haverá momentos para todas as coisas, e cada fase da vida traz um ensinamento. Quando diz lá em Eclesiastes lá, que há tempo de plantar, né? E depois tempo de colher, né? Então assim, a gente tem esse discernimento. Sim. Né? De olha, é tempo de plantar. Porque você nunca vai ter o tempo de colher se você primeiro não passar pelo tempo de plantar. Você vai colher o que não plantou? Verdade. Então a gente precisa entender quando é o tempo de plantar e o que é que nós estamos plantando. Verdade. Sabe? É tão importante você saber o tempo de plantar, quanto é importante você saber o que é que está sendo plantado. Porque isso vai determinar na colheita. Quantas pessoas hoje, por não discernir, né, planta discórdia, planta solidão, planta vento. Verdade. Quem planta vento colhe tempestade. Aí você planta discórdia, você planta confusão, você planta solidão, você não semeia a paz, você não semeia o amor, você não semeia o carinho, você não semeia. Então quer dizer, vai colher o quê? No tempo da colheita você vai colher, mas vai colher o quê? Então há tempo para tudo, há tempo para abraçar. Às vezes a gente não entende, é o momento de abraçar, há tempo de dormir. Amém. Há tempo de trabalhar, mas há tempo de dormir. Há quem diga que, né, tem muitos aí que, não, esse negócio está dormindo. Não, até Jesus dormiu. Né? No momento lá que a tempestade estava, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Então até Jesus dormiu. Então assim, qual é o tempo de descanso? Tem tempo para tudo. Agora a gente vive num momento que parece que 24 horas é pouco. A gente não consegue fazer tudo que você tem que fazer em 24 horas. A gente está pedindo mais hora para Deus. Então qual é o teu momento hoje? Será que hoje não é momento de tirar o pé do acelerador? Ou é o momento de acelerar? Será que não é momento hoje de você
em vez de você estar construindo de qualquer jeito, não é momento talvez de parar de construir e rever as bases que você está construindo alguma coisa? Verdade. Porque depois que a parede estiver alta, sem sustentação, desmorona tudo. Então muitas vezes hoje, será que você está construindo na rocha ou você está construindo na areia? Tua vida espiritual está pautada no quê? Né? Quais são os princípios? Será que hoje você é uma pessoa firme em Deus para não deixar que qualquer situações aí arraste você para lá e para cá? Daqui a pouco você está perambulando para lá e para cá, você não tem estabilidade espiritual, qualquer coisa tira você Então, será que hoje não é momento hoje de você dar uma parada? Será que hoje não tá, o momento hoje não está exigindo de você mais sabedoria em Deus? Mais sabedoria na palavra? Então, assim, discernir esse momento, né? Importante. Isso é uma verdade. Olha só o que diz Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudente, como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Oh, aleluia! Remir o tempo é mal. E a cada dia basta o seu mal. Então não cria mais mal para o dia não, porque já é mal. A cada dia, o dia já é mal, não adianta você criar. Entendeu? Então não adianta, que nem o pastor acabou de falar, você precisa ter sabedoria, entender o propósito de Deus na sua vida, a vontade dele na sua vida, para que ao invés de você construir algo na areia, você deixa a preguiça de lado e continue acavando, porque embaixo de toda a areia, lá no fundo, existe uma rocha. Porque o homem que construiu a sua casa na areia, eu creio que ele foi preguiçoso. Porque se ele tivesse cavado mais fundo, ele chegaria na rocha. E ele ali poderia então estabelecer a construção da sua casa. E aí poderia vir vento, poderia vir tempestade, terremoto, o que fosse. Ele não seria abalado porque ele estaria firme na rocha. Mas o apressado come cru. Ele decidiu construir na areia, tudo que ele fez caiu. Então remia o tempo. Os dias já são maus por natureza. Já existe maldade naquele dia. Não queira você atropelar o tempo que Deus tem para você e fazer algo além daquilo que é da vontade de Deus. O pastor acabou de falar, mencionando de novo o versículo de Eclesiastes 3, que existe tempo para plantar e existe tempo para colher. Você não planta uma semente de uma árvore, de uma hortaliça, de uma fruta, na segunda, para na terça-feira já colher o fruto dela. Não. Existe um tempo para que do plantar à colheita precisa ser respeitado esse tempo. Porque se você quer colher fruto maduro, você tem que esperar a época certa. Se você não espera a época certa, você colhe verde, come verde, e isso vai te fazer passar mal. Então você não pode fazer assim, né? Você tem que saber respeitar o tempo para todas as coisas. Olha que o Jameson lembrou uma frase do Neil, como o Neil sempre fala: queremos muitas vezes montar algo desconhecido sem ter um manual. Trazendo para os dias de hoje, seria assim: queremos travar batalhas com pouco conhecimento sem ler a Bíblia. Verdade. Aqui diz isso, Jesus quando veio ao mundo passou por diversas fases, não desistiu e venceu. E olha que foram fases, hein? Olha aí, a Teca lembrou que nós estamos em se afastar de abraçar. É uma verdade. Ninguém está podendo abraçar ninguém. Todo mundo tem que ficar afastado, longe. É um tempo. Mas há de chegar o tempo em que vamos voltar a se abraçar, a pegar na mão, dar aquele beijo no rosto. Mas por enquanto estamos aprendendo isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que infelizmente não estão entendendo e não estão sabendo passar por essa fase que nós, o mundo, a nossa nação tem passado. O que tem acontecido? Elas estão ficando desesperadas. O número de depressão, de suicídio tem aumentado nesses tempos de pandemia. Porque as pessoas não estão sabendo e não estão sabendo lidar com essa situação. O número de pessoas
dentro de casa estão ficando depressivas. E, ó, se você vê na notícia, fala que o número de brigas em casa, brigas entre vizinhos em condomínios, porque as pessoas tinham tempo do quê? Mora num condomínio, eu estou indo trabalhar às 7 horas da manhã, eu só vou chegar às 7 horas da noite, não vou ouvir barulho de cachorro, barulho de música, barulho de construção, barulho disso, barulho daqui, as crianças vão estar na escola. Então, esse tempo passou. O tempo que agora Deus está permitindo é o tempo que você vai ouvir barulho de vizinho, barulho de música, barulho de construção, barulho de cachorro, barulho de criança agitada para todo lado. Só que muitos não estão sabendo lidar com este tempo, com essa fase, e tem criado muitos maus diante de um dia que já é mau. Meus irmãos, é um texto maravilhoso. Assim, ó, cada fase precisa, cada fase tem o seu aprendizado, cada fase exigirá de você aprender, né? Você terá que buscar o conhecimento necessário para passar por aquela fase, né? E é mais ou menos o texto que o Edson disse: procurar qual é a vontade de Deus. Amém. Não tem como você montar um quebra-cabeça desconhecido se você não tiver lá o desenho, não tiver visto uma foto, você não tiver como querer montar uma máquina, se não tiver uma planta, assim, não tem como. Então nós precisamos o quê? E nós estamos aqui, nós estamos enfrentando as nossas batalhas, seja com o diabo, seja na nossa vida, mas negligenciando as coisas que são importantes: o temor a Deus, a leitura diária, o envolvimento com o Espírito Santo, né? Então nós queremos vencer o diabo, vencer Satanás. Olha o que Paulo fala em, acho que 2 Coríntios 10, né? 10, 9, se não me engano, fala assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem contra nós, porque conhecemos bem seus ardis. Jeová. Então ele está falando assim, eu falo assim, para que o diabo não alcance vantagem, olha aqui, então vantagem, uma corrida, para que a pessoa não passe na frente, não alcance vantagem sobre mim, conheço bem o modus operandi que ele atua. Então eu preciso o quê? Estar sempre atento, para que o diabo não alcance vantagem contra mim. Né? E se você for ver o texto lá, quiseram envolver Paulo numa situação, ele falou assim, opa, eu sei como o diabo atua. Aqui não vai alcançar vantagem contra mim não. Amém. Então, gente, nós precisamos ter esse discernimento. Ter esse discernimento para entender, eu estou em que fase da vida. Mas se você está nessa fase que você está aí, você está aprendendo ou você está resmungando? Ou você está xingando tudo, chutando cachorro, batendo, gritando? Não, como é que você está? Ou você está sereno, você está entendendo, procurando entender, se mapeando. Irmãos, e a razão de nós passarmos por tudo é para que sejamos pessoas melhores. Amém. Ou pessoas mais humanas, pessoas mais compreensivas, pessoas que amamos mais. Então aqui eu encontrei um versículo que fala assim, ó: sejamos totalmente dedicados a Deus. Então é por isso que as tribulações vêm, é para que possamos ser dedicados mais. Gente, nós já estamos aqui com o nosso tempo já caminhando para o fim aqui, mas esse tema aqui é um tema que fala muito aí com a gente. E essas fases da vida que nós temos aí, é importante a gente discernir. Amém, meus irmãos? Então, assim, o importante é a gente entrar como um aprendiz em cada fase da nossa vida. Sempre procurando aprender, discernir no momento, o que o momento está pedindo da gente. Então, isso é importante. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. 30 anos, meus irmãos, foi que Jesus começou o ministério dele. Se fosse talvez aí o Jesus humano, né, teria dito para Deus, né, para que esperar eu chegar com 30 anos? Poderia com 18 sair fazendo a obra de Deus.
Mas Deus, né, Deus segurou Jesus até 30 anos, para que ele pudesse começar o ministério dele. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus, ele só ia absorver e adquirir alguns níveis de maturidade como pessoa humana quando chegasse nessa idade. Amém. Então, o ministério de Jesus, ele teve que aguardar. Fala, olha, Jesus, calma aí, aguenta aí. Então, olha, tire um aprendizado daquilo que você está passando hoje. E saiba que o que você está passando é momentâneo, é passageiro, como o apóstolo Paulo diz lá. Amém. A nossa leve e momentânea tribulação, ela é passageira, não está aí para sempre. O importante é a gente tirar um aprendizado, aprender, saber o que o momento está pedindo da gente, tá? Às vezes está pedindo força, está pedindo empenho, está pedindo uma coragem a mais, uma batalha a mais. Se o momento hoje muitas vezes está pedindo para você dar uma puxada no freio de mão, dar uma descansada, né? Carregar as baterias. Amém. Às vezes o momento está pedindo assim, ó, sai um pouco de cena, dá uma descansada, carrega as baterias, vai para a batalha de novo, adquire mais sabedoria, adquire mais aprendizado. Ou o momento hoje muitas vezes está pedindo para você fazer sacrifício, né? Sacrifícios além daquilo que você talvez tenha feito, momento de sacrifício, de se doar mais, de buscar mais, de plantar mais. Talvez, então, qual é a fase da tua vida hoje? Será que é o momento do descanso? Ou é o momento da batalha? Então, assim, procure discernir, sabe, esse momento da tua vida. E com certeza, né? Com certeza, a Bíblia diz aqui, só para mim já passar aqui, a Bíblia diz aqui em Eclesiastes no capítulo 8, ó. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. Forte. Então, eu estava lendo aqui Eclesiastes, meus irmãos, e Salomão, ele teve assim, falou, olha, é ilusão trabalhar demais também. Adquirir demais e não desfrutar do que se adquiriu. Então, muitas vezes, né, a pessoa que não discerniu o momento de desfrutar um pouco daquilo que conquistou. Verdade. Que não discerniu que a vida também não é só trabalho, né? Tem descanso também, até Deus descansou. Né? Então, assim, discernir esses momentos aí. Amém, meus irmãos? Roseli Rosa, Roseli! Deus abençoe sua vida, saudades imensas. Zazá, você é patrimônio nosso, Zazá. Nós te amamos. Né? Sabe disso aí, minha querida, em nome de Jesus. Tá bom? Maravilha. Saudade dos abraços. Ei, meu Deus do céu. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos voltar com essa fase do abraço. Que essa fase do abraço é só momentânea aí. Verdade. Tá? Ela momentânea. Nada pode substituir o abraço, meus irmãos. O abraço é maravilhoso a gente poder abraçar. Se tem uma coisa boa na vida, a gente poder abraçar e receber um abraço de alguém que a gente ama, de alguém que a gente estima. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. O Jameson, né? Provérbios 3,13. Apegue-se à instrução, não abandone, guarda bem, pois dela depende a sua vida. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu passar aqui para os meninos aqui, dar as considerações finais aqui, meus irmãos, para a gente tá encerrando. Infelizmente, né? Gostaria, mas teve que encerrar. Teve que encerrar. É uma fase que está indo já. É verdade. Deixa eu ler aqui o texto que a Adelaide colocou aqui, depois eu quero dar a minha conclusão final. O texto que ela deixou aqui é Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, que diz assim, ó: conclui, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz, desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas temam. O que acontece agora já aconteceu antes.
E o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Então, já está tudo escrito, já está tudo feito, Deus já colocou tudo no livro dele. Descansa e relaxa e segue conforme a sua fé e a sabedoria. E precisa de sabedoria? Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tenha fé, meu querido. Peça sabedoria para Deus para passar por essa fase. E escolha certa, que eu tenho certeza que daqui por diante, a única escolha na sua vida é de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Galera, há momentos que é para guerrear, há momentos também que é haverão momentos de paz e haverá momentos de guerra, né? Haverá momentos que Deus irá te esconder, Deus vai colocar você e Deus vai te alimentar, como fez lá lá no Val de Jaboque, né? No Querite lá. Sim, com Elias. Com Elias. Elias sentiu, foi atingido pelo dardo lá da Jezabel. E Deus recolheu ele. Foi lá, Deus falou: pera, pegou no colo, cuidou dele, alimentou ele. E depois falou assim: agora já tá, agora vai fazer minha obra. Então haverá momentos de todos os jeitos. O que nós precisamos fazer é discernir. Discerna o que é necessário, o que Deus está pedindo para que você faça hoje, o que Deus está pedindo para que eu faça, para que nós façamos, o que Deus está pedindo. Em cima disso, muitas vezes Deus vai falar assim, ó, fica quietinho aí, quietinho, eu vou cuidar de você. Ou então, filho, vamos, levanta, sacode a poeira e vamos embora. É momento de guerra. Momento de guerra. Então é só isso, e o seguinte, busque em Deus. Amém. Ele já deu tudo o que você precisa para viver uma vida que o agrade. Então, glória a Deus. Glória. Gente, olha, a Cidinha tá aqui, entrou aí, tá nos assistindo. Cidinha, beijo no coração, tá? Maravilha. Gente, infelizmente a gente tem que encerrar, mas é maravilhoso a gente poder estar compartilhando com vocês. Há tempo realmente para todas as coisas. Portanto, um conselho final aqui. Não deixe de você abraçar aqueles que você ama. Não deixe de dizer o quanto eles são importantes. Não deixe de perdoar hoje, porque talvez amanhã pode ser tarde. Não deixe de declarar o seu amor por aquelas pessoas que são importantes na sua vida, porque amanhã pode ser tarde. Não deixe de desfrutar daquilo que Deus te deu hoje. Então assim, tenha esse discernimento, tá? Porque a Bíblia diz que o dia de amanhã pertence a Deus. Aleluia. O que você tiver de fazer, faz hoje. Glória a Deus. Faz hoje. O que Aproveita você tiver de fazer, faz hoje. O dia de amanhã só pertence a Deus. Tá? Então assim, se tiver que abraçar, abrace. Se tiver que dizer que ama, diga. Se tiver que fazer declaração, faça. Sabe, porque se tiver que faz tudo isso, sabe por quê? Amanhã pode ser muito tarde. Amém? Então assim, em nome de Jesus, que Deus nos dê essa sabedoria de poder discernir essas coisas, o tempo, tá? E eu creio que o Espírito Santo, maravilha, aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar as nossas vidas, amém? Glória! Que Deus dê sabedoria a você, para que você possa tomar decisões certas. Deus lhe conceda uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Estejamos orando pela vida da Silvia, meus irmãos, em nome de Jesus.
tá bom? Quinta-feira ela vai precisar fazer uma outra cirurgia. E que os irmãos estejam orando pela vida dela, tá bom? Estejam orando pela vida da Silvia, tá bom? Deus abençoe. Uma semana abençoada. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Para quem está